Bom dia, graça e paz, querido irmão e amigo. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 18, verso 1 até o versículo 8, é a parábola da viúva persistente. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é uma parábola de fácil explicação, porque o próprio Senhor Jesus já declara o motivo, o que significava a parábola. Ele fala, ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Essa parábola está no contexto Jesus falando sobre a sua volta. Se você ler os versículos anteriores de Lucas 17, vai ver que Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. Então, parece que Jesus, quando fala, então contou essa parábola, Jesus estava dizendo para eles assim: olha, enquanto vocês aguardam a minha vinda, enquanto vocês aguardam a minha segunda vinda, vocês precisam orar sempre e não desanimar. O desejo do Senhor e a palavra do Senhor para que nós possamos permanecer em constante oração. A gente sabe que a oração é algo imprescindível na vida daquele que crê. A oração é como o ar que o crente respira. A oração, a vida cristã começa com uma oração, porque a Bíblia fala: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e ela continua dia após dia. A Bíblia nos fala para orarmos sem cessar. A Bíblia nos fala para orarmos e nunca nos cansarmos de orar. A Bíblia sempre nos ensina e nos fala sobre a oração. O próprio Jesus disse, que quando estava lá no Getsêmani, ensinando os seus discípulos, ele disse: a carne é fraca, o espírito está pronto, orai, vigiai, para que não entreis em tentação. Então nós precisamos de oração. A oração é indispensável, a oração é alimento, a oração é como o ar que respiramos na vida do cristão. Jesus conta essa parábola falando que a mulher, ela queria algo, a viúva. Então ela vivia importunando, ela vivia pedindo, aquele juiz que o texto diz que era iníquo. Mas de tanto aquela mulher importunar, de tanto ela pedir, de tanto ela ir lá, aquele juiz, o juiz acabou atendendo a sua causa. Então Jesus está ensinando que nós devemos perseverar em oração, não desistirmos de orar, não desanimarmos de orar, não deixarmos que outras coisas, que outras atividades, que outras situações, ou que mesmo circunstâncias da nossa vida, do nosso dia a dia, nos afastem da oração. Mas nós precisamos orar. O texto fala sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Interessante também, meu querido irmão, é que esse texto ele fala sobre algo aqui que descreve o cuidado de Deus por aqueles que são dele. O texto declara que acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite?
Então, o texto está dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Deus cuida do seu povo. Deus tem um trato especial com aqueles que são dele. E Deus que é misericordioso, Deus que é bondoso, Deus que tem o melhor. E a Bíblia fala que Ele nos dará sempre o melhor. Ele com certeza ouvirá a nossa oração, dará aquilo que nós precisamos, dará aquilo que nós esperamos, segundo a sua vontade. Então não desista de orar, não fraqueje na oração, não desanime, mesmo quando a resposta ainda não tiver chegado, mas que você persevere, porque Deus olha para você de forma especial. Como filho dele, Deus está olhando e Deus há de responder, fazer justiça segundo a sua vontade, né? No tempo dele, o melhor para você vai chegar. Então, aqui ele fala desse cuidado especial. Então, se eu e você, nós temos que nos perguntar, nós gostamos de orar? Temos interesse em orar? Temos vontade de orar? Porque o texto também fala isso. Que se os seus escolhidos clamam dia e noite, eles têm o desejo, têm o interesse, têm vontade, têm o desejo de clamar, de estar falando com Deus. Isso faz parte, é como uma marca daquele que é de Deus, a oração, a vida de oração. Agora ele termina o texto dando uma palavra que às vezes pode nos fazer pensar até sobre o mundo em que vivemos. Jesus disse: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Parece que Jesus está dizendo que as coisas vão muitas vezes piorar, situações mais difíceis, as pessoas vão muitas vezes desanimar. Talvez Jesus esteja falando aqui que nem todos serão salvos, nem todos, com certeza, o texto diz, serão salvos, nem todos estarão com Deus. Porventura, o Filho do Homem encontrará fé quando ele voltar, que ele encontre fé no seu coração, que ele encontre fé no meu coração, que ele nos encontre de pé, clamando, buscando, não desanimando, mas confiando, porque o Senhor atende a oração. Que você creia nisso, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e que você não duvide, mas que você crie o hábito e persevere em oração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, por esse dia. Muito obrigado, Deus, pela tua vontade, porque o Senhor tem olhado para nós com amor e o Senhor ouve a nossa oração, Pai. Coloque em nós sempre o desejo de orar, de clamar, de buscar, de confiar, ó Pai, não desanimar, mesmo que tudo pareça contrário, mas que possamos confiar e a resposta do Senhor venha, porque a tua resposta é o melhor para cada um de nós. Pai, nos abençoe, ó Pai, abençoe o teu povo que possa desejar ardentemente te buscar, ó Pai. Pai querido, tenha misericórdia. Mais uma vez te pedimos pela nossa nação, que tanto carece, ó Deus, tanto carece, não só de cura física, não só de provisão material, porque sabemos que quantas dificuldades, mas essa nação carece, ó Deus, da ação do Senhor, da transformação do Senhor. Ó Deus, essa nação carece, ó Pai, de realmente o toque do Senhor, para que essa nação possa se quebrantar diante do Senhor, possa se quebrantar diante de Jesus, recebendo como Salvador e Senhor. Tem misericórdia da nossa nação e que teu povo continue perseverando, continue clamando, continue buscando o Senhor, porque o Senhor é aquele que nos capacita a pregar, a anunciar, a viver o Evangelho, para que realmente, Deus, possamos ver uma nação transformada pelo poder do Senhor. Pai querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do povo brasileiro. Pai, nós oramos, ó Pai, te agradecendo por tudo. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que não esquece de nós, mas o Deus que ouve a nossa oração e nos atende segundo a tua vontade. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, querido amigo, Deus abençoe você e a sua casa. Tenham um dia na presença de Jesus.